Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito e Ordem. E o tema de hoje, mulheres de sucesso, mas tem um convidado especial, delegado Bruno. Doutor Bruno, muito obrigada por ter aceitado esse convite para me ajudar a levar informações, fechar o mês das mulheres com chave de ouro, informando sobre as medidas de proteção. Não é mesmo? Muitas mulheres, inclusive alguns homens, não reconhecem os seus direitos, os seus deveres, confundem aonde eles podem buscar socorro e orientação adequada. O senhor hoje está como titular da Delegacia da Mulher, de Francisco Morato. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para nós e contasse um pouquinho da sua história. Boa noite, doutora Jaqueline, uma satisfação, agradeço o convite, né? Eu sou delegado de polícia desde o ano de 2012, meu concurso é de 2011. Minha atuação foi toda na região. Eu fui responsável pelos plantões da Delegacia de Caieiras, Delegacia de Franco da Rocha, de Mariporã, Francisco Morato e Cajamar, respondi por todas elas. E fiquei no plantão policial até o ano de 2021. 2023, desculpa, quando assumi a assistência da Delegacia da Mulher e a assistência do setor de homicídios da Delegacia Seccional de Franco da Rocha, onde permaneci por um ano. Em meados de outubro do ano passado, eu assumi a titularidade. A doutora Ana, que foi a delegada que me antecedeu, foi para o SAT, virou piloto de helicóptero lá e eu acabei substituindo ela. Basicamente é isso. Em termos de experiência profissional, advoguei também por 3 anos, dos anos de 2009 a 2012. Fui escrivão de polícia também e fui assessor do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania no âmbito do Ministério da Justiça, atuando nas execuções penais de Osasco. Basicamente, minha experiência profissional já formada são essas. E que experiência, né? Na área criminal, contando o período de estágio que eu mencionei aqui também, acho que já está indo para quase 20 anos, porque eu fui estagiário da Defensoria Pública também do Estado de São Paulo. Júri, né? Fiz estágio no primeiro Tribunal do Júri da Barra Funda, na Vara de Execução Penal da Barra Funda e também na 6ª Vara Criminal da Barra Funda. E, além disso, eu fiz estágio em outros 2 órgãos públicos, que é a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional e também no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, perante a 5ª Turma de Desembargadores, lá na Avenida Paulista. Muito bem. E com toda essa experiência e qualificação profissional, doutor, o que te inspirou? O senhor foi advogado, o senhor atuou em diversos ramos vinculados aí à área criminal e decidiu ser delegado, prestou concurso. Eu queria que o senhor contasse para nós se alguém te inspirou, como é que foi a sua jornada para quem está almejando o concurso também, quem está se preparando, foi fácil? Como é que foi essa trajetória? Inspiração, acho que é minha mãe. Minha mãe, ela foi diretora da Justiça do Trabalho aqui de Franco da Rocha. Inspiração no direito foi ela. No início da faculdade, a gente acha que, não sei se você concorda comigo, a gente acaba se apaixonando pelo direito criminal. Né? Concordo. E eu tinha 2 paixões. Sempre tive muito apreço por investigação e também pelo direito penal. E onde eu poderia unir isso é na carreira de delegado. Né? A aplicação do direito penal, do processo penal na parte concreta da situação e também a investigação. Porque é uma carreira híbrida, né? O delegado, ele, além de ser um administrador, ele é um investigador e ele é um aplicador, na maioria das vezes, do direito penal. E eu sempre fui aficionado por filmes. Eu lembro de um filme de suspense, acho que em meados dos anos 90, que chama Seven, Sete Pecados Capitais. Não sei se vocês assistiram, né? Não, mas vou anotar aqui que eu vou assistir. É com o Brad Pitt e o Morgan Freeman, que é sobre um serial killer, então, um assassino em série, e aquilo sempre me fascinou, a parte de investigação. Né?
Então, acho que foi isso. Foi minha mãe na parte do direito e esse fascínio por investigar pela atividade policial. Muito bem. E ao longo dessa trajetória, doutor, surgiu aí, e é recente, podemos falar, as delegacias especializadas, né? A delegacia da mulher especificamente. Como que o senhor vê o preparo na atuação dos profissionais, dos investigadores, de quem recepciona a mulher que busca o auxílio diretamente na delegacia? Na verdade, né, as delegacias da mulher no âmbito do Estado de São Paulo, elas têm até uma idade já avançada. Ela vem de uma lei de 86, né? Só que, de fato, elas passaram a ser implementadas com mais força depois do advento da Lei 11.340, né? Que ela é chamada Lei Maria da Penha, que veio ao mundo em 2006. Então, é importantíssimo, porque é um problema muito sério no Brasil, de violência doméstica, né? Na prática, né, visualizando tanto a experiência de plantão como agora à frente da Delegacia da Mulher, é perceptível, eu poderia classificar, pelo menos na nossa região, ou talvez o terceiro problema criminógeno de mais relevância, pelo menos hoje na região, com exceção do tráfico de drogas, eu imagino que seja os crimes vinculados à violência doméstica, eles sejam o que mais levem os homens ao cárcere. Depois do tráfico de drogas, eu acho que são todos os crimes relacionados à violência contra a mulher especificamente. Em relação aos policiais, o preparo ele advém do próximo curso de formação, né, na Academia de Polícia. Quando você passa no concurso, todas as carreiras são submetidas a um período de academia, varia, né, investigador, escrivão, delegado, e lá são ministradas matérias atinentes à violência doméstica. Após o curso, os policiais são designados de acordo com a escolha deles, com as notas deles na academia, mas um curso específico para atuar na delegacia da mulher não existe. O que existe também pós-academia são cursos que abrem de tempos em tempos relacionados às temáticas voltadas para a violência doméstica. Certo. E algumas mulheres acabam questionando o fato da falta de informação, a simplicidade. Nós estamos numa região muito simples, muito carente, e elas acabam procurando a delegacia que não é especializada, a convencional, e às vezes encontram alguns impasses, né? É solicitado que registre na segunda-feira, que registre de forma online, colocado o empecilho de exigências de provas. Existe uma restrição? Não é possível que se registre. A nossa DDM, por exemplo, ela não funciona aos finais de semana. Sim, das 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, não abre os feriados, períodos noturnos nem finais de semana. Certo. Mas a mulher, ela pode registrar qualquer... e deve, né? O policial, né, eu mencionei para você, eu permaneci no plantão do ano de 2012 até 2021, 2022, 2023. E era recorrente, nós registrávamos muitas ocorrências de violência doméstica, também é uma demanda forte no plantão, porque os atos de violência contra a mulher normalmente acontecem no período noturno e aos finais de semana. Isso é estatisticamente comprovado até, que é o período onde as famílias se reúnem mais, então é onde acontece o problema. Então ela não só pode, o policial ele deve registrar, e ele faz o mesmo encaminhamento que nós, na delegacia da mulher, fazemos. É óbvio que o policial que está no plantão, ele tem uma demanda muito diversificada. Por exemplo, ficar um delegado, um investigador, um escrivão, ele atende desde atos de violência doméstica até uma morte natural, onde o médico onde a família não tem um médico para declarar o óbito, um acidente de trânsito, um flagrante de tráfico de drogas, um homicídio, ou seja, ele precisa ter a atenção voltada para diversas ocorrências que não só aquelas do âmbito doméstico. Por isso, se houver a possibilidade, preferencialmente, as mulheres que sejam vítimas de violência, irem até a delegacia da mulher, porque ali, de fato, nós só recepcionamos esse tipo de evento. Então, além da equipe ser mais especializada,
o métier da equipe é esse. Então, ela vai ter um tratamento, imagino, mais adequado. Eu recebi também algumas perguntas, que eu abri uma caixinha de perguntas para quem quisesse, quem tivesse oportunidade de conversar com o delegado, que enviasse, então, a sua dúvida. Tem acontecido, o doutor tem conhecimento da exigência de provas? A mulher que ela pergunta o seguinte: eu tenho que levar provas de que eu sofri a violência? Porque nós sabemos que existem aí os 5 tipos de violência, né? E tem violência, e a maioria, eu arrisco dizer aqui, que ela começa pela moral, pela psicológica, patrimonial, enfim. A mulher, para ter o registro da sua ocorrência e ter uma medida protetiva, ela precisa apresentar provas na delegacia? Não, não precisa. É preferencial que ela tenha algo, óbvio, né? E qualquer tipo de prova, uma testemunhal, uma gravação audiovisual, ou mesmo só auditiva. Isso ajuda muito para que nós possamos fazer esse pedido de medidas protetivas de uma maneira melhor instruída para o juiz ter mais segurança em conceder ou não, porque também é verdade que você afastar uma pessoa do lar dela de maneira sumária, você também está restringindo muito o direito à liberdade de uma pessoa. Então, por vezes, e eu entendo o motivo, alguns magistrados eles se sentem receosos só com a palavra da vítima, mas isso não é empecilho, tá? Todas as vezes que nós recepcionamos a mulher, independentemente de ela ter ou não um elemento de informação ali a mais, nós fazemos o pedido de protetiva dela, instruímos da melhor maneira possível e encaminhamos para o judiciário analisar se vai ou não conceder o que ela está solicitando. Quando ela acaba de sofrer a violência, vai até, nesse exemplo, a violência física, isso é visível, acabou de acontecer, foi até a delegacia e pediu a protetiva. Mas ela só está com a roupa do corpo, não teve tempo nem de pegar a bolsa com o documento. Existe a possibilidade de uma viatura acompanhá-la até a residência naquele momento? É cabível, dentro desse exemplo, um flagrante, por exemplo? Inclusive, é uma determinação minha, os policiais, né? Nós temos basicamente 4 tipos de flagrante, né? Aquilo que a gente chama de flagrante próprio, que é quando o crime está acontecendo, também quando o crime acaba de ocorrer, e outras 2 espécies de flagrante, que é quando é encontrado com objetos, utensílios, armas que façam presumir ele ter praticado a infração penal. No caso das mulheres, o que mais acontece é o flagrante próprio na modalidade acabou de acontecer. Muitas vezes a mulher acabou de sofrer a prática do crime e ela vai até a delegacia, determinação nossa que vá buscar o autor porque se encaixa nesse dispositivo legal do Código de Processo Penal. Quando não há mais situação de flagrante, também é um direito da mulher que ela solicite uma escolta policial durante o registro da ocorrência para tirar pertences pessoais dela, para que ela aguarde a manifestação judicial em outro local. O que elas mais pedem, normalmente as vítimas pedem, é o afastamento do agressor. O juiz ele tem um prazo de 48 horas para avaliar isso. E isso, de fato, é um receio que nós temos de devolver a mulher para o mesmo ambiente de violência. Nos casos onde não há flagrante, nós temos a opção de encaminhá-la para a casa da mulher moratense ou então encaminhá-la para alguma casa de um familiar ou amigo. Então ela vai com a escolta policial até o imóvel, pega os objetos essenciais para que ela possa permanecer esses 2 dias aguardando a decisão, e vindo a decisão com afastamento, o oficial de justiça vai até a casa, intima o investigado e ele sai e ela retorna ao lar. Mas, sem dúvida, flagrante, se acabou de acontecer o crime e ela vai nos procurar, nós vamos até o local fazer a captura do infrator. Perfeitamente. E nesses casos, ela pode solicitar, inclusive, ao direcionamento para um abrigo, é feito algum tipo de ofício específico, porque nós sabemos quando tem a designação para o IML, né, tem um ofício que ela já sai dali com aquele documento e se direciona. E quando ela pede, sim, um abrigo? Em Francisco Morato, salvo engano, ainda nós não temos um abrigo, acho que está em vias de implementar, isso o Poder Executivo local pode informar melhor, mas em determinadas situações nós encaminhamos para a casa da mulher moratense que tem convênios com abrigos na região. Então, em casos urgentes, a mulher pode sim
solicitar essa medida para que ela possa ficar resguardada até uma manifestação judicial a respeito da solicitação de medidas protetivas dela. E ela registrando a ocorrência, ela já sai com a medida protetiva da delegacia? Não, isso é importante a gente pontuar bem. O que a Polícia Civil faz é intermediar, tá? A mulher leva ao conhecimento nosso, nós registramos o boletim de ocorrência, nós instruímos esse boletim de ocorrência normalmente com antecedentes do investigado, com documentos ofertados pela vítima, eventuais boletins de ocorrência pretéritos que demonstrem um ciclo de violência. Se tiver lesionada, embora nós não tenhamos o laudo pericial, a gente já colaciona ao expediente fotografias dos locais que estão lesionados. Nós fazemos o ajuizamento imediato ao ajuizamento. Até a sexta-feira a gente faz perante o juízo local, e às sextas-feiras, pós as 5 horas, nós já fazemos perante o juiz de plantão de Jundiaí. E a experiência, embora o Poder Judiciário tenha 48 horas para decidir se vai conceder essas protetivas ou não, a experiência local nossa é que tem sido muito rápida a avaliação. Normalmente no dia seguinte ou até no mesmo dia. Então, até no mesmo dia. Já faz a avaliação, se conceder a medida, o oficial de justiça já notifica antes. A partir do momento que notificar o investigado, ela passa a valer. Perfeito. Recentemente, aqui na cidade de Francisco Morato, nós tivemos aí a novidade que a GCM, né, foi implantada. Quando a mulher precisa de um amparo um pouco mais rápido, mais emergencial, às vezes ela liga no 190, no 180, com relação aí às polícias, né, e a prática, a atividade, a diferença entre elas, o doutor pode esclarecer Claro. para nós? Tanto a Polícia Militar como a Guarda Civil Metropolitana, elas realizam um policiamento ostensivo, na verdade, né? Elas atuam de maneira preventiva. E a prevenção vai até a comunicação de um crime que acabou de acontecer, porque eles são, em razão da capilaridade deles, por ter mais agentes, são eles que recepcionam essa primeira notícia do crime, para, caso haja flagrante, eles possam ir até o local e promover a captura. Tá? Nós, da Polícia Civil, temos uma atuação repressiva. Nós só vamos atuar normalmente pós-crime. Tá? Nós recebemos a notícia do crime e instauramos aquilo que é denominado por lei de inquérito policial, adotando todas as providências para que nós possamos encadernar toda essa investigação, materializar num procedimento e encaminhar ao judiciário. A GCM, eu sou suspeito para falar, a GCM ela tem ganhado força ultimamente, tem decisão recente do Supremo Tribunal Federal admitindo o policiamento. Eu acho que a saída para a segurança pública no Brasil é a municipalização da segurança. A Polícia Civil e a Polícia Militar são polícias estaduais que, embora tenham o número de integrantes seja alto, ela tem que dar conta do estado todo. E eu acho que ninguém melhor do que o município para saber dos problemas do município. Então é com muita felicidade que eu vejo agora a implementação da Guarda Civil em Francisco Morato. Foi o último, né, a última guarda a ser implementada das cidades circunvizinhas. E eles já têm feito um trabalho brilhante, inclusive nos ajudando muito no que se refere a eventuais escoltas de presos, eventuais flagrantes. Eles têm sido um grande amigo da Polícia Civil local. Até se comparar o quadro, né, o efetivo da Polícia Civil, Militar, com vistas à população, né, o número é elevado, Exato. a demanda é alta e o efetivo é reduzido. Poderia ser, de fato. Acho que a DDM ela melhorou muito. Nós temos uma equipe de escrivães hoje que é condizente com o número do nosso trabalho. Nós temos investigadores excelentes também, uma equipe muito boa, que há muito tempo a gente não tinha. O último concurso, de fato, vieram policiais uma quantidade que está nos permitindo dar vazão a essas investigações. Mas, óbvio, tudo pode melhorar. Infelizmente, né, ou felizmente, a polícia precisa dar conta de tudo, do estado todo. E o governo ele precisa atender as demandas de outros lugares também.
municípios maiores, municípios que ficam longe da grande São Paulo, mas tem melhorado. Eu acho que o nosso efetivo é um bom efetivo na DDM, eu acho que a delegacia do município também está com um bom efetivo, mas óbvio que sempre pode melhorar. Com certeza. Com relação ao índice, ao cenário geral, eu queria que, depois do nosso intervalo, o senhor contasse para nós a respeito dos números, das porcentagens. Claro. Não sai daí, é só o tempo de um cafezinho e a gente já volta. Estamos de volta aqui, honrada com a ilustre presença do Dr. Bruno, delegado da Delegacia de Defesa da Mulher. Doutor, voltando, queria agora que o senhor falasse para nós sobre o cenário geral de violência contra a mulher. É preocupante, né? Salvo engano, tem sido classificado até como uma pandemia, né? Uma epidemia, a violência contra a mulher no Brasil. Infelizmente, nós estamos num país ainda muito calcado no patriarcado. É um país muito preconceituoso ainda contra as mulheres. A gente vê violência contra a mulher em todos os lugares. É no ambiente de trabalho, é na rua, é dentro de casa. Então é um cenário preocupante, de fato, né? E especificamente na nossa região, eu acho que não difere muito. É um índice elevado, não só Francisco Morato, mas outras cidades que eu atuei também. É um problema nacional, eu diria mesmo. Infelizmente é cultural ainda, né? Objetificar a mulher. Então, atualmente até nós estamos com por volta de 600 inquéritos na delegacia da mulher.
Nos últimos 3 meses, nós prendemos mais de 27 pessoas por violência doméstica. Então, é um cenário que preocupa, e, de fato, não é fácil dar vazão a tudo isso. Mas, por outro lado, pode ser também que, tendo em vista que hoje em dia a mulher está sendo mais cientificada dos direitos dela, a criação da delegacia da mulher, talvez isso que dê essa percepção também, ou encoraje elas de estar registrando mais e comunicando mais. Eu acho que isso é algo cultural, infelizmente, não vai ser na nossa geração que vai ser resolvido. E é só com muito aspecto multifatorial, né? Uma atuação na educação. Só por isso não vai resolver. Falávamos isso na palestra do Senai, que aconteceu na data de ontem, aconteceu também na data de hoje, e os adolescentes perguntavam muito, eles participavam muito da palestra, e ao longo eles perguntavam, mas isso, será que a gente um dia vai conseguir resolver? Será que isso vai acabar? De fato, aconteceu, depois alguns me chamavam, comentavam algum caso que de repente via alguém praticando e entendia que aquilo era correto, então praticava, devolvia aquilo na escola, sendo que via dentro de casa, né? E hoje, então, as mulheres tomando ciência, se informando mais, com o celular na mão, sim, né? Estão tomando coragem, as famosas estão denunciando, sim, e isso está se tornando um exemplo também. Mas muitas vezes são várias medidas que se pede para a mesma mulher, né, doutora? Ela acaba voltando para o ambiente de violência, de assédio. Doutora, acredita que isso pode ter o viés financeiro, a falta, né, a independência financeira que algumas não têm, não conseguem, um apoio das instituições, dos órgãos que poderiam abrigá-la, né, e traduzir tudo isso que a gente está fazendo hoje, né, de uma linguagem mais simples, menos técnica, para que elas compreendam o que deve ser feito? Eu tinha a impressão que o aspecto financeiro era importante, dependência financeira do homem, mas agora, com uma experiência prática mais acentuada, nós temos pegado muitos casos em que a mulher que sustenta a casa e o homem fica no ambiente. Então, eu acho que essa dependência, muitas vezes, é emocional e circunstancial. Às vezes ela tem um filho com o agressor, ela tem um vínculo com o local. Nós pegamos muitas pessoas que vêm de outros estados para morar em Francisco Morato. Ela não tem ninguém a quem se socorrer. Mesmo ela trabalhando aqui, ela se vê fragilizada a permanecer num ambiente onde ela é inserida num contexto de violência. Então, eu acho que, pelo menos o que eu tenho percebido, está na prática, hoje em dia não é o mais importante a questão financeira que faz com que ela volte a um ambiente de violência. Eu acho que há outras situações inseridas, como os próprios filhos, e a própria situação de moradia da mulher, que muitas vezes não vê sequer um familiar próximo para poder se socorrer. Infelizmente, eu tenho notado isso também, né? Tem também a questão, vou insistir um pouquinho mais, do socorro, da busca do amparo. Muitas vezes a mulher já liga para o 190, ela está sofrendo a violência e a agressão agora. Mas tem o 180, tem aplicativos, né, de acessibilidade que ela pode buscar esse socorro. Qual que é a diferença? Para onde ela deve ligar? Todos esses mecanismos eles têm a mesma finalidade, que é levar para nós, os órgãos de segurança pública, a comunicação de um fato criminoso. O 190, normalmente, é destinado para uma situação de flagrante, tanto o 180 como a ligação direcionada à Guarda Civil, para que faça cessar essa agressão e, eventualmente, o criminoso responder imediatamente com a prisão em flagrante. Para nós, da Polícia Civil, além de recepcionarmos os flagrantes, nós, obviamente, trabalhamos muito com o boletim de ocorrência, que é a ida da mulher até a delegacia para fazer a comunicação do evento. E hoje em dia, muito importante, ou tão importante quanto, que inclusive nós destacamos um grande período do dia nosso,
para atendermos aquilo que nós chamamos de denúncias, tá? Um deles é o 180. 180 ela pode fazer tanto por telefone como através de chat, comunica a situação de violência. Isso é feito uma triagem, é encaminhado para a CIP da seccional, que é um órgão de inteligência, que encaminha para as delegacias com atribuição. No nosso caso, DDM, violência doméstica. Assim que chega nas minhas mãos ou nas mãos do delegado assistente, nós damos um despacho imediato para que seja apurada aquela denúncia. Então, hoje em dia, assim como o boletim de ocorrência, eu entendo que talvez seja o mecanismo mais utilizado pelas mulheres. E também tão importante quanto é o registro online. Pela delegacia online também, hoje a Polícia Civil, ela tem profissionais destinados a atender essas mulheres de maneira remota. Eles fazem esse boletim de ocorrência para a mulher estando na casa dela, na rua, onde for, ela consegue registrar, comunicar, e a própria delegacia online já faz o pedido de medida protetiva para ela perante o Poder Judiciário. Então ela tem diversas maneiras de se chegar à mesma finalidade, que é a comunicação para nós. Então para a mulher que está aí acompanhando agora, precisa entender um pouquinho melhor, ela pode acessar, fazer ali de forma virtual o registro da ocorrência dela, e aí ela aguarda um e-mail de uma devolutiva. Eles fazem contato normalmente, o pessoal do DIPOL, né, que é a divisão de inteligência da Polícia Civil, eles fazem contato por WhatsApp, se ela autorizar no momento do registro o contato, porque às vezes a mulher está no mesmo ambiente que o agressor. Sim, por isso é importante preencher direitinho as informações. Exato, isso é muito importante, porque nós pegamos tanto do registro online como do 180, muitas situações mal comunicadas e mal preenchidas. Isso acaba fazendo que a gente faça um retrabalho. Tudo vai demorar mais. Então, quanto mais detalhado for o evento, mais explicado o que aconteceu, melhor para a gente poder estar instaurando o inquérito quanto antes. Em relação às medidas protetivas, como eu disse, a própria delegacia, o DIPOL vai fazer contato com ela, vai fazer algumas perguntas, vai juntar esse procedimento para encaminhar para o juiz. E tem sido concedidas muitas medidas protetivas solicitadas pelo pessoal da delegacia eletrônica. E o aplicativo, para quem quer baixar o aplicativo? Isso, você encontra ele no Play Store, é o SOS Mulher, e só que aí é só para as mulheres que já têm medida protetiva, tá? Aí o primeiro passo, obviamente, é baixar o aplicativo no celular, fazer a instalação, fazer o cadastro de maneira adequada, preencher as devidas numerações lá, para que se o agressor ou criminoso violar a medida protetiva, imediatamente o órgão da Polícia Ostensiva, da Polícia Militar, é acionado para que promova a captura e encaminhe ele para a Polícia Civil. Exatamente. E aí a importância, novamente, de preencher corretamente todos os dados. Quem não coloca e-mail, não coloca um telefone, não tem como ter os dados da medida protetiva. Inclusive a explicação está tudo no YouTube também, tá? É bem tranquilo de achar. Isso. Assim como, doutor, tem o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, né? Quando a mulher ela registra a ocorrência, pede a protetiva, ela que preenche. O escrivão preenche através dos dados que ela passa. Todas as medidas protetivas solicitadas na DDM são aplicados 2 formulários, tá? O de risco e das medidas protetivas, que instruem todos os pedidos. E para nós é importante, que vai desde bairro, você acha que o bairro é perigoso, de maneiras de agressão verbal, para que o juiz, de fato, tenha mais elementos para poder decidir. Porque, às vezes, a declaração está tão pobre em termos de informação que o juiz ele não se sente à vontade para poder conceder uma medida que não deixa de ser grave também para o homem, que é a retirada de um pai da casa, a proibição dele frequentar determinados lugares que, queira ou não, configuram restrição já à liberdade de locomoção da pessoa. Que foi outra pergunta que fizeram a respeito da falta de provas, da falta da exigência de provas para se conceder ou não uma protetiva. É por isso que deve ser muito fiel à declaração das informações, né? A palavra da vítima tem especial relevância, ela é muito forte. Muitas vezes são outros tipos de
que a gente pede muito é para que as mulheres não instrumentalizem a polícia para conseguir outras finalidades, né? Muitas vezes o que a mulher quer é uma separação de corpos, tá? Não é com a polícia isso. Então não comuniquem, né, um evento de maneira falsa, porque isso constitui crime grave. A denunciação caluniosa tem a pena altíssima. Nós pegamos invariavelmente situações assim, tá? Então nós, quando a mulher está presente na delegacia, nós já avaliamos. A mulher, atitude de exemplo, diz que levou um soco no rosto, mas está com um ferimento nas mãos. Alguma coisa ali já chama a nossa atenção que está errado, entendeu? Então, o que nós pedimos muito é que não instrumentalize a polícia para outras finalidades, porque a gente já tem uma demanda muito alta. Caso queira uma separação, o caminho é a advocacia privada ou a defensoria pública. Não é com a polícia. A polícia já tem uma demanda muito grande para cuidar de pessoas que de fato precisam, e às vezes é o que salva a mulher, tá? De crimes mais graves, e de crimes, fatos, crimes que estão acontecendo, e não fatos da vida civil corriqueira. Perfeitamente, doutor. Isso é uma fala que precisamos reiterar sempre, né? A Defensoria Pública está aí para que possa esclarecer todas as dúvidas. A assistência, que tem o convênio lá dentro da própria OAB, que você pode tirar suas dúvidas. A advocacia particular, a promotoria de justiça, que se você precisar entender melhor os seus direitos, tem o núcleo de atendimento às vítimas de violência. Tem outras opções hoje, né? Tem outras opções, não é? Que podem ser ali órgãos que vão tirar as suas dúvidas, que muitas vezes a mulher nem sabe o que ela está fazendo. Ela quer resolver e ela acha que é a polícia que vai resolver tudo, né? Então, olha, ele não quer devolver o carro, é crime, então eu quero que você vá lá porque é uma violência. Isso é muito comum, a gente pega muito, a gente fala que a mulher tem direito de uma escolta policial para que retire pertences essenciais a ela, documentação, roupas dos filhos, é isso. Mas nós pegamos na experiência prática aquela situação, um carro ele só pode estar no nome de um dos dois do casal. Embora normalmente, quando há de fato uma divisão de esforços pertence a ambos, o carro vai estar no nome de um deles. A mulher às vezes quer fazer uma divisão de patrimônio e vai lá noticiar que está sendo vítima de um crime, quando na verdade não está, só para que vá um órgão policial até lá e retire o carro da outra pessoa. Isso nós não vamos fazer, tá? Nós seguimos estritamente a legislação, nós vamos tirar o que é necessário para ela. Nós conversamos aqui no programa da semana passada com a inspetora da GCM de Calheiras, né? Foi um programa incrível que conseguimos levar também informações, eu diria que seria do pós, né? Seria uma gestão que se faz a guardiã Maria da Penha. Infelizmente, por Francisco Morato ter muito recente a GCM, nós ainda não temos, acredito que não temos implantado o guardiã, né? Mas o doutor tem conhecimento de um projeto? Eu não tenho certeza se já foi implementado, mas pelas conversas que eu mantive com o chefe do Poder Executivo local, sem dúvida alguma, é questão, acho que, de tempo para ser implementado. Né? E como que o doutor enxerga essa atividade? É importante, isso para fazer a fiscalização dessas medidas protetivas. Né? Muitas vezes, a violação ela acontece de maneira paulatina. O agressor ele sai em audiência de custódia, quando ele é preso em flagrante, e começa a haver uma insistência para que a mulher possibilite a volta dele, por exemplo, ao ambiente doméstico. Se houver de fato uma fiscalização desde o início dessa medida protetiva, isso já pode chegar ao nosso conhecimento de maneira mais rápida, principalmente através do guardião da Guarda Civil, para que nós possamos já adotar as medidas cabíveis, tanto perante o juiz, como eventualmente até nova prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva. E com as operações, com a inteligência, o doutor já chegou a verificar, já aconteceu, que seja aqui ou em outra unidade, o doutor tomou conhecimento
daquele suposto abusador que foi retirado do lar e, de fato, além de ter retornado, ele não ser o abusador? Sim, tem, como eu disse, muitas mulheres, infelizmente, elas instrumentalizam a polícia, né? Elas acabam num momento de raiva, de uma discussão, nós pegamos muitos casos de adultério, elas vão e noticiam um crime com a finalidade de fazer uma espécie de separação sumária do agressor. Só que nós sabemos que, em grande maioria das vezes, essas pessoas voltam e mais tarde, nós pegamos, acho que há 2 semanas, uma mulher que confidenciou a nós que foi lá e mentiu para nós que teria havido o crime apenas num momento de raiva. Essa mulher saiu indiciada da delegacia por denunciação caluniosa. Porque isso, nós já conversamos aqui, demanda toda uma atuação que vai desde a polícia militar, que às vezes desloca uma viatura até a casa da mulher, todo um trabalho nosso da polícia civil que formaliza isso. Essa mulher entra na fila, às vezes ela entra com prioritária de outras pessoas que estão demandando um serviço mais urgente nosso. Isso vai ocupar um promotor de justiça que vai se manifestar, vai ocupar um juiz de direito que vai dar uma decisão, vai ocupar um oficial de justiça que vai até a casa dela intimá-la. Então, uma gama de serviços que foi ocupado ali, um gasto muito grande do Estado e um risco ainda de uma persecução penal, uma investigação sobre uma pessoa que é inocente. Então, é muito grave isso e não é, infelizmente, tão incomum na nossa prática do dia a dia. É crime. Cuidado com as suas declarações. Busque informações, né? Busque os órgãos competentes que podem te levar. Não tire o tempo da polícia, que é muito importante para as mulheres que de fato estão precisando. Não brinque com esse direito, com essa realidade. Isso é muito triste. Isso começa muitas vezes com o assédio, com a violência e se torna um feminicídio, né? E enquanto isso a polícia está com os olhos no teu caso, deixando de observar ou de atender ou demorando um tempo para conseguir atender a próxima demanda, e você está cometendo também um crime. Não adianta ir lá e falar, eu quero retirar, não é? Não. Hoje em dia, ainda mais recentemente, desde outubro do ano passado, um dos poucos crimes que era aquilo que a gente chama de condicionado à representação da vítima, ou seja, nós precisávamos de uma autorização da vítima para investigar, agora não mais. Se a vítima noticiou uma ameaça para nós, a partir daquele momento, seja uma pequena ameaça, o fato vai ser apurado até o final. Hoje nós temos pouquíssimos crimes que admitem a vítima voltar atrás, tá? Que é a perseguição e os crimes contra a honra, basicamente. Os demais, todos o Estado chama para ele o dever de apurar e a situação vai até o final. Ah, doutor, mas eu não quero mais que ele seja processado, já está tudo bem, a gente já fez as pazes. Eu quero retirar. Com exceção dos crimes contra a honra e da perseguição hoje, a grande esmagadora, 99% dos crimes, registrou ocorrência, desencadeou o inquérito vai até o final. E pouco importa a palavra da vítima. Perfeitamente. Doutor, eu sei que os casos são todos sigilosos, não é? Mas ao longo da sua carreira, teve algum caso que lhe chamou a atenção, que te tocou, que o senhor trabalhou, que seja como o defensor, como advogado, criminalista, ou na sua atuação como delegado? Os casos que mais chocam a gente, de fato, são os casos envolvendo violência doméstica contra crianças e adolescentes. Óbvio que eu não vou dar nomes e nem especificar, mas recentemente teve um caso que chocou muito a gente de um padrasto que utilizava o enteado como meio para se masturbar. Tá? Isso e gravava essas ações. Né? Então foi uma investigação que demandou bastante atuação da DDM, mas que a gente deu uma resposta importante. Importante, rápido, essa pessoa se encontra presa e em breve será julgada pelo que fez. Doutor, parabéns pelo seu trabalho. Eu sou suspeita de falar, né? Sou da cidade, tenho acompanhado de perto o trabalho dos seus policiais, dos seus investigadores, de toda a equipe que ali compõe a Delegacia da Mulher. Então, eu só tenho a parabenizar o trabalho de vocês, que é com muita qualidade, competência, seriedade, e agradecer pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço principalmente o convite.
também torço para que o projeto vá adiante. Seu projeto é importante, Morato precisa de pessoas, que as pessoas sejam instruídas, acho que faz parte da gente que trabalha com direito, entregar isso para as pessoas também, né? É uma forma que a gente tem, se a gente conseguiu essa educação, a gente precisa difundir isso a terceiros. E aproveitar o ensejo para agradecer só aos policiais da DDM, que são todos sensacionais e que ajudam a gente nessa empreitada que não é fácil. Eu que agradeço o convite. Obrigada, doutor. Obrigada a você pelo seu tempo. Curte, comenta e compartilha. Um grande beijo. Quinta-feira tem mais. Tchau, tchau.